nós temos que chegar para o empresário e dizer o seguinte para ele. A situação do Simples Nacional, até determinado ponto, para ti, é benéfica. Daí para frente, é prejudicial. Se eu comer muito doce, eu vou ter algum problema no futuro, certo? Sim. Se eu estiver pagando tributo de forma indevida, eu vou ter problemas financeiros, que é a minha lucratividade. Então, a empresa do Simples Nacional, até certo ponto, ela é benéfica. Para ti, contador, e para mim, que sou empresário. Só que a partir de um momento que eu esteja faturando de... Eu sempre digo o seguinte, se for serviço, se tiver aí 80, 100 mil acima, saia do Simples. Se for mercadoria, também da mesma forma. Só que industrialização reduz um pouco mais, dependendo do estado que eu esteja. Só que eu não vou entrar aqui no assunto porque é técnico isso. Mas quando eu digo que empresas do Simples Nacional é benéfica ao profissional contábil e não ao empresário. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que eu executo uma tarefa que é simples, para mim, contábil, contador, é muito simples abrir o PGDAS, botar lá o faturamento, anexo tal e mandar a guia para ele pagar. Não é isso que a gente faz hoje? Não é essa a execução do simples, Thiago? Só que isso é fácil para quem, Thiago? Para mim, né? Isso. E para criticar a atividade do cliente? Peraí. Você está fazendo de forma equivocada. Vamos fazer uma alteração contratual? Vamos buscar um KENAI que está no secundário, está para um principal, fazer uma alteração, um aditivo e colocar isso num termo X de ICMS. Eu não estou industrializando? Peraí, quais são as tuas despesas? Quais são as tuas receitas? Aí eu já estou mexendo com o ICMS, eu estou mexendo com a parte tributária que eu tenho, PIS, COFINS, IR, contribuição. Será que é melhor estar no Simples? Não, lógico que não. Aí a gente puxa a sardinha para a BIPO, porque aí a gente faz esse estudo aí essas discussões, Exatamente. Você começa a entender o quê? Empresas do Simples Nacional é bom para o contador, não para o empresário. Quando essas quebra-cabeça começam a acontecer, aí o CS é bombardeado porque eu tenho PIS, COFINS, IR, contribuição. Eu não tinha isso antes, só tinha um imposto que era dia 20, agora eu tenho... Por que eu estou pedindo para ser alterado? Aí essas informações, como o seu Paulo está falando, puxando sardinha pro meu balaio, né, seu Paulo? Exatamente. O puxar sardinha não existe uma empresa sequer que não tenha crítica nossa referente à opção tributária. Não é isso que a gente faz? A empresa, quando entra na BIPA, a gente faz o estudo tributário dela. Não é esse enchimento de saco que nós realizamos? Exatamente. Por que eu estou reforçando isso aqui? Todo mundo que está assistindo, a gente está se vendendo, tá? Nós estamos vendendo nosso peixe, não estamos? Quando a gente tem contadores, isso é cultura nossa. Todos nós sabemos disso. Quando nós temos a discussão de entender, eu acabei de dizer que eu sou empresário. E eu, como empresário, eu tenho que pensar em dinheiro, não é isso que a gente faz? Ele pensa na última linha, o que é que sobra para ele? Se eu diminuir o tributo dele, ele vai aumentar lucro, não vai? Aí ele vai dizer assim, peraí, eu pagava, o que é que acontece? E aqui nessa mesa de gravação, disse assim, o empresário, é surreal o tamanho da economia que foi trazida a mim como empresário. Quando a gente escuta isso do empresário, vocês vivem e sabem muito bem disso, quando a gente escuta isso do empresário, o empresário lá atrás disse assim, eu vou abrir empresa para gerar riqueza, viver bem um pouco melhor, não é muito bem isso não, mas ele acaba tendo uma condição melhor. Quando chega contadores que dizem assim, se preocupa não, que tu paga 10 hoje, né? Tu vai pagar 5 agora. Não é essa dor de cabeça que a gente alivia para eles? Quando eu digo empresa do Simples Nacional é bom para ti que é contador e não para mim que é empresário, eu afirmo e explico o porquê. Concordam comigo ou não sobre isso? Sim, com certeza. Isso aí o empresário olha pra gente de forma diferente. Quantos clientes hoje batem na nossa porta e dizem as seguintes palavras, César? A velocidade da BIPO, a praticidade da BIPO, a confiança que ela passa, aí a gente envolve feedback, a gente envolve informação. Teve uma discussão nesse final de ano aqui na BIPO, a gente está falando em 2024, a gente teve foi até uma vitória nossa, que foi a questão das regularizações, não foi? Sim. Nós começamos a corrigir, a todo mundo fazer levantamos todo mundo, isso era para ser no final de dezembro, não era? Eu fiquei, isso foi uma realidade muito marcante para mim, porque ano passado... 23. Dezembro, acho que... Caótico. A gente saindo de recesso, aquela coisa, aquela empresa não tá regularizada, vai perder, não sei o que, a gente vai achar. Gente, aí quando chegou
eu já tava martelando na minha cabeça os processos. Vai acontecer de novo. Pra gente, eu digo, meu Deus, eu tenho que antecipar isso, eu tenho que pedir. Aí quando eu cheguei pro Thiago, qual é que vai ser o período da regularização pra gente se organizar e tudo? Não, já tá tudo regularizado. Eu digo, não. Alguma coisa aconteceu. Eu disse, alguma coisa. Já estão todos. Eu disse. É muito interessante isso, a gente ter falado nisso, porque isso é para. Estamos vendendo nosso peixe, né? A importância da regularização, certo? E dentro do tempo, né? Sim. Quando a Laesa me passou essa realidade de que alguns clientes deixavam para o último momento, eu disse, não, é uma realidade que a gente vai precisar mudar. Sim. E mudamos. Certo? Assim, graças a Deus, em outubro nós tínhamos 95% das nossas empresas do Simples regularizadas. E isso aí, Thiago, total. Vale salientar o seguinte, não é o benefício, o prêmio, a vanglória, não é nossa. Sim. Não é? Não. Nós somos contratados para isso. O principal beneficiado é o cliente. Sim. Isso aqui, nós não estamos aqui, gente, vangloriando nenhum setor interno. Certo? Cada um tem suas responsabilidades de entrega, certo? Sim. Só que o principal beneficiado aqui é o cliente, com certeza. Não é isso? No primeiro caso, o cliente. Porque amanhã eu posso ser demitido aqui, não posso? Com certeza. Se ele disser assim, eu não quero mais você aqui, não. Vai atrás de outro contador, nós somos demitidos, né? Então, o benefício, por que a gente está pontuando? Até gosto que vocês falem sobre isso, porque o benefício final nunca vai ser João Paulo, Paulo Sidney, Thiago Lima e Dona Laésia Lima. Não é isso? O benefício nunca será nosso. Existe esse sorriso, essa alegria nossa interna, porque a gente teve lá o benefício ao cliente. E é interessante, João, me surpreendeu mais ainda, porque assim, a gente... enquanto empresa de serviço, a gente não pode pensar no que a gente vai fazer, a gente precisa pensar no cliente. Então eu vou chegar, vamos supor, em dezembro, entregar um parcelamento de R$3.000 em dezembro para o cliente pagar para não perder. A gente precisa se colocar no lugar do cliente e entender que aquilo ali não pode ser da noite para o dia. Precisa ter fluxo de caixa. Precisa ter um fluxo, precisa entender qual é o melhor dia para pagamento daquele determinado boleto. Todo um processo, o cliente está ciente, entender por qual motivo que está em aberto, para ele, entendi, tô aliviado, vou pagar tranquilo, não vai me prejudicar, não vai prejudicar a minha empresa, a gente pode entrar no fluxo aí para começar o ano tranquilo, entendeu? Trazendo agora para os brasileiros, né? Que sempre existe isso. A gente está falando sobre a exclusão do simples. Não ter um fluxo de caixa, não resolver esses problemas de licenças obrigatórias, cadastrais. Rodou. Janeiro de 2000X. E aí? Vou perder o simples? Não perdi o simples? Se eu perdi, como é que eu faço para me regularizar? Qual seria o primeiro passo? Eu, como CS, vi que a empresa XPTO perdeu o Simples Nacional em janeiro. Por responsabilidade dele. Não por responsabilidade nossa. Tivemos todas aquelas notificações, todo esse fluxo nosso interno. E agora você perdeu o Simples, rodou janeiro. Como é que eu faço para voltar, Lésia? O que é que eu faria agora de imediato? O que é que nós iremos fazer em janeiro com os clientes nossos e os clientes que vão chegar a partir do momento que assistir esse vídeo? Isso é interessante porque aconteceu nos anos passados. Alguns clientes que a gente notificou falou, eu não consigo resolver agora, vou deixar para resolver. Deixa virar o ano. Deixa virar o ano que a gente vê como é que fica, se vai aumentar, se vai diminuir. É uma opção do cliente. A gente está fazendo o que precisa ser feito, que é a notificação, e esperando o retorno do cliente. A gente precisa esperar atualizações do sistema para a gente ver como que ficou aquela pendência, se aumentou, se diminuiu, se vai ser liberado um novo parcelamento, se não vai. Notificar novamente o cliente. De imediato, acredito eu, que a gente não consegue trazer de imediato para o Simples. Tem um determinado período que a gente precisa fazer a solicitação para
ver se é possível a empresa voltar para o Simples, não é isso, Thiago? Como a Gil já tinha falado, né? Até o final do exercício, certo? A gente precisa estar com tudo regularizado. Isso nas novas ordens do ano que está de exercício, exemplo, né? Como eu falei, eu recebi, eu tenho até o dia 30 de novembro, um exemplo, né? Tinha até o dia 30 de novembro um prazo determinado através de um termo de exclusão para me regularizar a minha condição de Simples Nacional. Eu tinha débitos, enfim, certo? Não regularizei. Não, só em dezembro. Já passou o meu prazo da minha carta, no meu termo. Eu posso me regularizar. Eu perco a minha condição de Simples, mas no início do ano eu consigo pedir. Novamente, né? Até que período, Thiago, pode fazer isso? Até janeiro. Em janeiro você consegue fazer a solicitação. O último dia, no caso. Isso, né? você consegue fazer a solicitação. Mas... Agora, se você for excluso por não ter obedecido o seu prazo, você tem essa possibilidade ainda de voltar em janeiro. Tem. Mas se regularizando dentro do período anterior. Ainda. Tem que existir a regularização. Tem sim. Sim. Inclusive é interessante a gente tocar nesse assunto também, João, por conta disso, né? Essa semana, já há alguns dias, a gente tem conversado sobre a questão de condições tributárias do cliente. Nós fazendo as nossas avaliações internas ali, acerca do cliente, observando, né, a vida tributária do cliente, faturamento, despesas, e a gente acaba fazendo especulações entre nós, né, ali, nas nossas reuniões internas, né? E a gente conversa um com o outro. Não, interessante. Seria interessante a gente ver aqui esse cliente, a possibilidade dele em determinado regime. Tem uma empresa nossa lá, que a gente estava até conversando já essa semana com o João, e ele atingiu o sublimite do Simples Nacional. Nós não falamos sobre isso, né? Aquela história que a gente estava falando da fazer o estudo tributário. O estudo tributário. Nós temos uma empresa, engraçado, que ela atingiu o sublimite do Simples. Certo? E os nossos sistemas inteligentes que nós temos, graças a Deus, hoje, detectaram isso. E hoje ele é um prestador de serviço. Ele perdeu a condição de Simples no município dele. Para a Receita Federal, ele é Simples Nacional para recolher tributos federais. Mas, falando de município, de ISS, de Imposto sobre os Serviços, ele vai ter que recolher por fora. Num DAN, uma guia de recolhimento municipal. Por quê? Porque ele atingiu um sublimite. E por ser prestador de serviço, e a responsabilidade do prestador de serviço é dos municípios, então ele vai recolher esse valor por fora. Mas nós, enquanto bons orientadores tributários, planejadores tributários excelentes também, apresentamos a nossa solução para o cliente. E estamos aguardando ele aí para ver qual é a posição dele. Certo? É interessante isso que o Thiago tá mencionando, porque eu observo muito, né? O meu setor tanto observa internamente como externamente os clientes. E eu observo que a gente está todo o tempo fazendo as nossas obrigações diárias, mas pensando na melhoria para o cliente. O cliente que está ali no dia a dia, o empresário que está ali na correria do dia a dia, não vai entender que a minha opção tributária que vai me beneficiar é um presumido, é um lucro real. Mas a gente que está ali no dia a dia, apesar das nossas responsabilidades, que a gente sabe que não são fáceis, mas a gente consegue identificar que aquele determinado cliente tem uma melhor opção e a gente pode dar essa melhor opção para ele. E é bacana quando a gente chega para dar isso para o cliente, porque eles percebem que a gente está ali todo o tempo olhando para ele. Tem muitos clientes que eu não falo com tanta frequência, mas que uma vez ou outra fala comigo solicitando algum documento, ou Laís, eu preciso fazer uma alteração, e falam e a gente resolve o problema de imediato, já ganha o elogio. Não é aquele cliente que está ali todo dia, mas ele sabe que quando precisar da gente, a gente sempre vai estar disposto. Para quem não conhece a Laís Adeli, tá aqui ela, tá? A ajudar. Você só conhece ela por áudio, por texto, né? Pois é. E
é bacana isso porque eu vivencio isso diariamente, né? Eu falo porque é algo que eu realmente sei que acontece, sei que é desse jeito e a gente sempre tá olhando atrás das câmeras, né? Internamente no escritório, a gente sempre tá vendo a melhor forma daquele cliente. Muitas alterações de QNAIs. O João identificou que aquela determinada empresa, a gente consegue botar um QNAI para de secundário para principal, de principal para secundário. Enfim, é uma bagunça que a gente precisa entender a bagunça e que acaba dando certo. E quando acontece, usar um termo popular, no fringir dos ovos, Isso. aconteceu essa alteração por quê? Porque em algum momento nós estudamos. Sim. Exatamente. Que aquilo a era gente melhor. detectou que ali seria a atividade certa. Certo? Então, assim, como a gente diz, existe uma equipe sempre. Então, como o João falou, né, João? Toda quarta a gente se reúne. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. É o nosso café da manhã. E o cliente BIP, eu acho que, nós temos quase certeza, ele já entendeu que nós, hoje, não somos mais apenas encaminhadores de imposto, não. Nunca fomos, nunca seremos. Não somos, porque é diferente do que é Capitão Nascimento, né? Nunca serão, nunca. Tradicionalmente Isso, nós jamais. temos por aí, nós realmente somos apresentadores de soluções. Assim, eu acho isso muito positivo pra gente. E o nosso cliente enxerga isso. Certo? Porque nós chegamos e apresentamos para ele. Né? Os clientes chegam e dizem assim, não, é impressionante o quanto de economia nós temos. Mês. No mês. É só olhar aqui dentro do nosso perfil. Canal, Nós temos os cases que Sim. frequentemente a gente entrega de redução sincera. Gente, eu vou fazer uma pergunta para todos, tá? Dr. Paulo Sidney, para a gente entrar nas nossas considerações finais. Se eu fosse trocar de contabilidade agora, você está olhando para mim, você está vendendo, você é vendedor nato aí da Bipo Contabilidade. O que é que você falaria para mim se eu fosse trocar contabilidade agora, olhando de forma precisa? Eu sou uma empresa de medicamentos, sou um distribuidor de medicamentos e preciso trocar para a Bipo Contabilidade. O que é que você falaria para mim agora? Foi debatido aqui, né? A Bipo hoje, ela tem um atendimento bom, de qualidade. Ela tem uma equipe que analisa todo o processo da sua empresa, certo? Todo. Não dos quinais ao seu ramo de atividade, as suas licenças, certo? Então, assim, o atendimento é muito bom, a resposta ao cliente é rápida, certo? Então, assim, se eu, no caso, fosse um empresário, eu procuraria me cercar, certo? De todas as informações para vir para a Bipo, tá? E com isso, ver a qualidade do serviço da Bipo. Eu fecharia com você. Opa! Doutor Tiago Lima. Ou Tiago, filho do nosso sócio lá, né, Tiago? Se eu fosse trocar de contabilidade agora, qual planejamento tributário você indicaria para mim, eu sendo uma empresa distribuidora de alimentos? O que é que você indicaria para mim? João, vamos fazer isso aqui, vamos fazer assado, eu quero trocar de contabilidade. Estou falando para as pessoas que, quando a gente fala de trocar de contabilidade, as pessoas imaginam que é burocrático, é chato, tem que pegar 1 trilhão de papel. Sim. O que é que eu faria agora para você vir para cá como um cliente Bipo? Primeiro, é questão de burocracia na troca de contabilidade, né? Eu acho que não há burocracia quando você enxerga a sua eventual melhoria. Concordo. Então, tipo assim, você, empresário, procurou o João, procurou o CS, procurou alguém, procurou a Bipo. Então, eu sou isso hoje. Tiago, só um segundo. E muitos dos nossos clientes, ele vem por indicação. Isso. Né? Tanto vem por indicação, também como as nossas plataformas digitais. Mas, assim, a maioria vem por indicação. Eu tô com a Bipo agora, você precisa conhecer, é um escritório de contabilidade que está atualizado em tudo. Quer dizer, é gratificante isso. Quando o cliente chega para vocês assim, eu fui indicado por fulano. Ele disse que está muito satisfeito com você. Isso é muito gratificante. Sim. Então, nosso cliente chega e diz, eu sou isso hoje, eu faço isso, eu gasto isso.
eu tenho essa quantidade de funcionário, eu tenho essa folha, certo? E nós já com a nossa mente já maquinando, começamos já a fazer aquele estudo prévio na nossa cabeça, no nosso pensamento, certo? E apontamos a condição melhor, certo? O que hoje nós podemos garantir é que nós, enquanto BIP, né, temos a melhor solução. Temos com certeza, hoje você teria apresentado por nós a melhor condição tributária para o seu negócio, realmente. A BIP hoje ela tem uma equipe, né? Uma equipe muito técnica. Hoje ele tá vendedor que só, não tá? Tá. Hoje ele tá Sempre fui. afiado, viu? A Tá BIP bom, hoje viu? ela tem uma equipe qualificada e as ferramentas, as melhores ferramentas possíveis dentro de um sistema de escritório de contabilidade, a BIP tem. Então, assim, eu acredito muito. Já assinei no potencial contrato com o dessa empresa. senhor. Porque qual é a principal insatisfação do cliente em relação, geralmente quando o cliente chega na troca de contabilidade, estou gastando muito com imposto. Estou pagando muito. João, me ajude. Então, um cliente nosso que diz assim, Joãozinho, me ajude, Joãozinho. Gente muito boa. Entendeu? Muito Então, boa. até comigo, você disse, Thiaguinho, pelo amor de Deus, eu tô... Mas, enfim. Mas por que paga muito? Por que quando o contador viu que quando ele estava faturando tanto, ele começou a pagar tanto, ele não se dispôs a fazer o estudo tributário dele? Por quê? Aí é que tá a questão do tradicionalismo que a gente não segue. Por tradicional é burocrático, né? Entende? É só dependente do faturamento. Faturou 1 milhão, mandou aqui o simples do homem tanto. Fez o básico. Acabou. É isso aqui que eu tenho que fazer. Aí eu tenho que escolher o anexo mesmo, acabou. Isso é simples de ser feito, né? É o simples. E é o que eu digo, o tradicionalismo que não. Nós, a partir de que observamos, nós, enquanto fiscal, eu falo de nós, a equipe fiscal, eu sempre digo lá para a minha equipe, gente, quando vocês observarem um gradual aumento de faturamento, a gente já vai sentar para ver aqui. Isso é verdade, eu escuto. Viu? Quando a contabilidade observar um aumento considerável de receita, opa, vamos ver o que a gente pode... De despesa. Certo? Aqui já começou a aparecer uma solução boa para o nosso cliente. Vamos apresentar para ele. Entende? Então, sempre vou bater nessa tecla. O diferencial de nós BIP, né, é a gente estar alerta e um pouco à frente para atender o nosso cliente. Dona Laísa Deli, estou trocando de contabilidade, quero sair de onde eu estou agora, independente de como esteja, com, sem, satisfação. Eu quero trocar para a Bipo Contabilidade. Eu sou empresa diversa. O que é que você faria para mim agora diferente? Assim, hoje a Bipo tem todos os setores bem desenhados, né? Tem vou puxar sardinha agora pro meu setor, né? Tem um setor voltado especificamente para você, nosso cliente. A gente está ali disponível para atender todas as dores, as dificuldades, as melhorias, enfim, a gente está voltado especificamente para o cliente, para todo tipo de atendimento ao cliente. A gente tem um setor de paralegal que a empresa, quero fechar na Bipo hoje, mas eu estou precisando de uma alteração para ontem. Nunca acontece isso. Para ontem. Lésia, para ontem. O que é que a gente faz? Faz o para ontem, né? Só todo dia, né, João? Faz o Eu pra nunca entro na ontem. tua sala pra tu chegar pra mim e dizer assim, ó, Me isso aqui entrega pode ser amanhã. próxima semana. Tudo é muito gente, Seu né? Paulo, isso aqui é pra ontem, viu? Mas a gente que tá ali no interno, ai meu Deus, lá vem o João Paulo de novo com esse negócio pra ontem. Mas isso pro cliente, pra uma pessoa nova que tá entrando sem conhecer a Bipo, poxa, A velocidade. nem consegui assinar o contrato direito e eu já tô com a alteração. Já tá pronto. Já tá Pronta. Ou então pronta pra assinar, né? E isso eu acho muito bacana do João Paulo, porque ele sempre puxa os clientes dessa forma. Ele sempre estuda
a empresa do cliente vê que tem uma alteração para ser feita e já solicita para a gente. E eu já entro no meio de campo sem conhecer nem o cliente, mas eu já entro, já me identifico, já vou solicitando as documentações, sem nem falar em questão de contrato, de assinatura, e isso vai ganhando o cliente. Poxa, nem fechei ainda, mas já tem uma gestora falando comigo, pedindo as informações para ser feita a alteração, e isso vai ganhando o cliente, né? E a gente, como foi batido várias vezes aqui, a gente sempre estuda o melhor para a empresa. É uma empresa diversa? Tá, mas é diversa, vai vender o quê? Vai vender, vai prestar serviço, qual é o tipo de serviço? Vai querer fazer alguma alteração? Eu faço diversas perguntas. São perguntas bestas? São, mas são perguntas bestas que lá na frente a gente vai ver a melhoria, o resultado que a empresa vai ter. Porque eu gosto muito de deixar tudo bem detalhado para o seu Paulo, porque o seu Paulo é conhecedor dos canais, então ele vai identificar o que aquela determinada empresa, a atividade dela. Não, Lésia, vamos botar esse canal aqui, a gente bota para o cliente aprovar. O cliente nem entende, mas como a gente já tem sabedoria, já sabe... E a gente dá a opção, né? O que vai ser melhor e vai dar a opção para o cliente, ele vai aceitar. Ele vai aceitar e vai confiar na gente. E a gente passa toda essa confiança, porque a gente não só, vou abrir assim, o cliente falou isso, vamos fazer do jeito que o cliente falou. Não, a gente sempre vai e volta as perguntas, vai e volta. Tanto para a gente ter ciência, como também o cliente estar ciente de tudo que está acontecendo ali. Só uma consideração, Lésia, interessante, né? Cliente, ou ele se insatisfaz em um contador com o atendimento, com o serviço do contador mesmo em si, né? Ou com a insatisfação tributária, né? E hoje nós temos esses dois diferenciais. Nós temos um setor que recebe... Eu ia afirmar as seguintes palavras, Thiago. Não troca de contabilidade pensando que você vai ter como diferencial bom atendimento, equipe humanizada, equipe técnica atualizada. Não troca de contabilidade pensando nisso, porque isso aqui é dever nosso. Isso. É obrigação e isso para a gente é o básico. Sim. Não é isso que a gente sempre discute? Atendimento, porque a gente sempre pensa do outro lado, né? Eu sou consumidor. Se eu sou consumidor, eu preciso entregar muito bem feito isso. Sim. Se eu vou prometer para ele que eu vou entregar 1 com 1, eu vou entregar extremamente bem feito esse 1 com 1. É aquela história, se O você se diferencial, propôs a entregar dessa forma, Entregue. ou você entrega dessa forma, ou tenta entregar melhor. Aí vem o diferencial. Exatamente. O básico que eu lhe prometi, eu vou entregar. Só que eu vou lhe dar informações. Nesses pontos, Sim. Velocidade, praticidade, segurança, nesses nossos pontos. Exatamente. Aí eu vou eu vou te entregar 1 com 1, eu não entrego nem 1 menos 1. Aí ele vai ficar o quê? Puto da vida. Aí ele vai, mais uma contabilidade igual às demais. Aí vamos ter o pior tipo de propaganda que existe. Que é falar mal da falar bicontabilidade. mal e aquela de boca a boca. Quando a gente fala em trocar de contabilidade, é um relacionamento que eu já estou, por alguma razão, desgostoso. Atendimento, tributo, né? Contabilidade é isso, não tem informação, eu não sei o que é que eu estou fazendo. Aí quando ele recebe, quando pede para ontem essas solicitações, é justamente porque o cliente já está assim, eu já pedi isso há semanas atrás e eu não tive a resposta ainda. Aí chega o João dizendo o seguinte, eu vou entregar isso aqui em tantos dias. E aí fica aquela loucura dentro do escritório dizendo o seguinte, seu Paulo, corra, é urgente, eu quero isso, hoje é sexta, eu quero isso aqui entregue segunda-feira passada, nem na frente. E aquele detalhe, né, João, tu manter sempre o cliente informado, né? Aí essas informações de troca de contabilidade e aberturas de empresa, toda essa parafernália toda da bicontabilidade que a gente está discutindo aqui, perca do simples, regularização, abertura de empresa em tempo hábil, documentação, tudo isso, gente, é pensando justamente, não tem como degustar a entrega de um serviço. Não tem como eu chegar lá, vou para um restaurante agora, que comida gostosa, que bebida bem servida, eu quero beber um chopp, eu adorei esse chopp porque está estupidamente gelado. Essa carne ela está no ponto que eu gosto. Aí isso aí eu tenho como degustar. E serviço, como é que eu degusto isso? Não tem como eu fazer essa degustação e dizer assim, isso aqui é gostoso, eu vou voltar. Mas a entrega bem feita, a informação, o feedback, colocar você no meu colo. Por que essa expressão colocar você no meu colo? Eu lhe trato como um Deus. Porque esse Deus, ele simplesmente manda em tudo aqui dentro. Quando o cliente tem razão, eu digo o seguinte, o cliente está vindo para cá porque ele não tem informação precisa.
Laésia, trate esse cliente, bota ele no colo. E dê todas as informações precisas para ele. Seu Paulo, esse cliente específico, ele não tem informação de como está uma Cefaz da vida, uma inscrição estadual, uma inscrição municipal, um alvará, um registro. Coloque esse cliente no colo. Por que coloca ele no colo? Porque essa tratativa com o cliente, esse tratamento vai existir, o que o senhor acabou de dizer. Eu indico 1, indico 2, indico 3. Esse cliente que o Thiago falou aqui, o Joãozinho, o Thiaguinho, ele específico, toda semana me dá um cliente por indicação. Toda semana. Por que eu faço isso com ele? Porque toda semana eu estou tratando com ele. E especificamente esse cliente, ele é maravilhoso. Ele chega para fora você da curva, é fora da curva. Ele me manda áudio, João, e diz assim, Paulinho, você é o cara. Rapaz, isso gratifica tanta gente. Mas esses feedbacks, para a gente como prestador de serviço, a degustação do serviço está extremamente bem feito. E sabe que está dando certo, né? O que eu mais bato aqui na cabeça é o seguinte, não vamos gourmetizar a entrega do nosso serviço. A gourmetização eu vou dizer que vou entregar 10, nem 7 eu entrego, quanto mais 10. Então vamos fazer primeiro o bem feito, que é o planejamento tributário, Thiago. Cara, tu tá pagando 10, vai começar a pagar 8 por essa e por essa. Lá entra no circuito, pede essa documentação, que seu Paulo vai fazer isso. É para ontem isso, porque o cliente ainda está pagando o tributo, ele quer pagar mês que vem de forma reduzida. A engrenagem começa a rodar por aí, né? Aí isso aí começa, peraí, porra, eu pagava 10, estou pagando 8, 20% de redução. E esses 20% para mim pode ser insignificante, esses 20%. Mas no bolso dele que ele vem todo mês, dizendo que tá pagando de forma chata, aquilo tá muito caro para ele, porra, eu tô dando 20, 30, 40, 50% de redução, isso é muito, muito prazeroso. Gente. Isso, só um detalhe para finalizar, João. Isso é um dos benefícios que a Bipo vai proporcionar, né? A redução. E aí já entra o meu setor voltado especificamente para ele, para atender. Hoje ela tá falando muito bem do setor dela, né? Eu tô puxando hoje o meu setor. Específica para atender a demanda, as notificações e os lembretes. O setor fiscal disponível para uma emissão de nota fiscal. Tô com dúvida no meu ICMS, como é que eu faço? A gente sempre vai estar ali disponível. Muitas vezes vem cliente falar comigo, Laísa, como é que foi calculado o meu imposto? Eu não sou conhecedora como o Thiago de uma apuração, mas aí já para não atribular o Thiago e o cliente não ficar esperando por estar ocupado fazendo alguma demanda do setor fiscal, eu já tento entender e já passo para o cliente para ser o mais rápido possível. E assim a gente vai vendo o desenrolar e vai vendo as melhores opções para aquele cliente naquele determinado momento. A gente tem que também lembrar que dentro da Bíblia existe, certo? Uma interligação entre os setores, que a comunicação é fora de série. Às vezes a gente tem conhecimento, a gente sabe que a gente não sabe tudo, né? Então, assim, o Thiago aqui, passo para ele bem ligeirinho, no instante só atendido, da mesma forma acredito que sim também, né, Thiago? Sim. E são todos os setores. Quando inicia-se o processo, a interligação de todos é muito boa. O fluxo anda maravilhosamente bem. Thiago, suas considerações finais para encerrarmos. Bom, minha consideração final é basicamente essa, né, que a gente já vem tocando nisso, da importância de você que está nos assistindo parar e pensar. Hoje eu estou bem, tributariamente falando, estou bem. Se questionar, né? O meu profissional contábil, ele está me entregando, certo? Poxa, eu tenho tanto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu acho que poderia... Eu mereço mais. Digamos que será que ele está me entregando tudo? Isso, né? eu mereço mais. Se você acha hoje que merece mais, procure a Bipo Contabilidade. Gostei das considerações dele, viu? Objetivo, né? Vamos direto, trocar de contabilidade, né? Só não falou com essas palavras, né? Gente, obrigado, seu Paulo. Obrigado pela sua presença. Valeu, João. Que esteve aqui hoje. Doutor Thiago e doutora Laésia
Lehman Leventhal, né? Todo Gente, mundo obrigado. lembra, né? Trocar de contabilidade não é esse bicho de 7 cabeças que você acha que é. Empresário ele tem que entender que trocar de contabilidade muda os resultados dele a partir do momento que ele encontra essa engrenagem, encontra uma equipe que não pensa só no meu setor. Eu não sou uma ilha, não é isso? Eu sou pensante no cliente. Aí nesse pensar no cliente você tem um setor, 2 setores, 3 setores, diversos setores à sua disposição. E não uma única pessoa que muitas das vezes, eu só dependo lá da Joaninha, do Joãozinho lá, que é minha contadora ou que é meu contador. Muito pelo contrário. Gente, obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço. Fiquem até o próximo episódio para a gente tratar também sobre Bipocast. Abraço, até o próximo episódio.